Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui diretamente dos estúdios Canacaiana apresentando o Calça Justa Podcast. Calça Justa Podcast irá ao ar todas as quintas-feiras e aí você vai ver como é legal este podcast. O apoio, claro, nosso apoio é da Skyfit, uma academia excelente e a academia que mais cresce em Pernambuco. Bela Pizza. Bela Pizza é a pizza mais interessante que você pode ter comido na sua vida. Muito gostosa. Ligue e eles entregam rapidinho aqui da Ibiribeira para você. Sinatra.50, aquele curso de tiro esportivo, quer aprender o esporte que mais cresce no mundo. Sinatra.50. Então, a Sinatra.50 vai estar lhe dando esse apoio, essa assessoria dentro das leis, tá certo? Com a fiscalização, devida à fiscalização da Polícia Federal e do Exército. Então, o curso é muito bom, você não perde por esperar. E em Carneiros, Tamandaré, tem um restaurante chamado Ohana, dentro do flat Aparte Hotel Marinas. E nesse mesmo flat Aparte Hotel Marinas, você pode locar o seu flat com a Nora Martorell. Nora Martorell tem os melhores flats daquela área. É de frente para o mar, no Aparte Hotel Marinas. Entra aqui no Instagram e ela vai te deixar com realmente o pé na areia. É Carneiros Tamandaré, a melhor localização. Marinas, Aparte Hotel, com Nora Martorell, ok? E para encerrar, o chave de ouro, o nosso patrocínio do programa. Existe um programa todo domingo, a partir de agora de novembro, que chama-se Café da Manhã com o Rei, na rádio Hits FM 103.1. E aí você vai sintonizar 103.1 e vai ouvir todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o programa Café da Manhã com o Rei. Com quem? Quem estará apresentando? Eu, Frank Sinatra, estarei apresentando o programa Café com o Rei, todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, na rádio Hits FM 103.1 no seu rádio. Bom, feitas as apresentações e agradecimentos dos patrocínios, vamos hoje falar de cultura pernambucana, a verdadeira raiz. Gosta de forró? Gosta de bolero? Gosta de valsa? Não tem problema. O cara sabe tudo de cultura pernambucana. E o forró nasceu, está nas veias dele. A gente não sabe se chama ele de doutor, advogado, doutor engenheiro ou simplesmente forrozeiro. Ele disse que gosta de ser chamado de forrozeiro. Rinaldo Ferraz. Quem é Rinaldo Ferraz? Já ouviu falar? Não? E se eu disser Rinaldo da Sala de Reboco? Aí você lembra, né? Então é isso. Hoje vai estar aqui conosco o grande empresário das noites pernambucanas, do forró, Rinaldo Ferraz. Rinaldo da Sala de Reboco. Então, o papo vai ser muito bom, pode ter certeza. Com vocês, Rinaldo Ferraz, da Sala de Reboco. Olá, Frank. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, dizer que é uma honra estar aqui divulgando a cultura pernambucana, divulgando nossa Sala de Reboco, que tem 25 anos mantendo o autêntico forró, o forró gonzaguiano. E a luta continua. Quero te agradecer mais uma vez por me convidar a teu programa. Já viram que até o sotaque do cabo é sertanejo, né? É nordestino, essa voz de locutor e tal, mas é sertanejo. O cabo é raiz. Rinaldo Ferraz. Rinaldo Ferraz é advogado, e não é nas coxas, não. É advogado com AB, viu? Aí, engenheiro eletrônico. É isso, Rinaldo? Isso mesmo. Engenheiro eletrônico. OAB 33063. Ai. CREA 20560. Eita, ainda tem o CREA de lambuja aí. O cara vai dizer, não, porque esse povo que mexe com forró não tem muita cultura. Meu amigo, o cara é letrado e sabe das coisas, viu? Daqui a pouco a gente vai falar de quem nasceu nas mãos desse grande empresário, Rinaldo Ferraz. Rinaldo, da Sala de Reboco. A Sala de Reboco tem 25 anos, mas esses 25 anos era ali no mesmo lugar, nos mesmos horários. Como é que funciona? Isso mesmo. Em 1999, 3 de julho de 99, a gente fundou a Sala de Reboco ali no bairro do Cordeiro. Era um pouquinho menor, eu saí depois trabalhando e consegui comprar alguns pontos vizinhos. A gente aumentou bastante a casa
e mantém no mesmo lugar. Tradição, é uma casa que já passaram grandes nomes da cultura, muitos que surgiram lá, como a gente estava batendo um papo aqui sobre isso, muitos artistas, muitos políticos, pessoas que... até jogador da seleção brasileira já teve por lá, daquelas seleções antigas, e é bacana a gente ter esse reconhecimento a nível nacional. Exatamente. Mas, assim, você... Por que essa veia artística? Porque você... Aliás, esqueci de falar, viu, pessoal? O cabo é advogado, engenheiro eletrônico, mas aí você tinha uma outra profissão, e ainda muito novo, né? Para quem tem mais de 50 anos, vai lembrar do Banco Banorte. Banco Banorte. Foi gerente de banco aos 20 e poucos anos, é isso? Exato. Eu comecei no Banorte como estagiário em telecomunicações, passei para engenheiro eletricista e depois de tanto visitar clientes, interligando, o Banorte tinha uma tecnologia bem avançada, aí eu gostei do trabalho, do bate-papo de gerente com cliente. Eu olhei e digo, eu vou ser esse negócio aí. Aí me preparei, fiz uma prova com 20 e poucos anos, eu estava de paletó numa agência. Foi muito interessante. Em que ano foi isso? Isso aí por volta de 1994. Eu passei para a gerência. Fiquei até 1996, quando o Banorte foi comprado pelo antigo também Banco Bandeirantes. Passei alguns meses. Foi quando eu adquiri a casa, que hoje é a Sala de Reboco, de um antigo cliente nosso. Era João da Bateria, chamava. Era muito conhecido naquele trecho ali de Ferro Velho, ali no final da Abdias de Carvalho. Eu comprei aquela casa a João. E quando saí do banco, veio a situação do trabalho junto com Josildo Sá. Isso. Foi aí que veio a ideia do surgimento da Sala de Reboco, ideia de Agostinho do Acordeon, o pai de Josildo Sá, o sanfoneiro lá de Floresta do Navio, a terra que me viu nascer. Muito bem. Quer dizer, Josildo Sá foi ali o grande incentivador, seu grande incentivador. Na realidade, o Josildo, a diferença minha para Josildo são 3 anos, mas Josildo, na realidade, era de um time que era Josildo Sá, Anchieta Dali, o poeta, e meu irmão, Hilton Ferraz, que era analista de sistema da Emprel. Naquela época tinha um trabalho chamado Circuito do Forró do Interior. Cada cidade do sertão, que chegava próximo a maio, junho, fazia o forró de Tacaratu, o forró de Floresta, o forró de Salgueiro, o forró de Serra Talhada. E esse pessoal, Josildo, meu irmão e Anchieta, organizavam o forró de Tacaratu. Em 1997, Papai do Céu chamou meu irmão. E os meninos ficaram órfãos de uma pessoa que desse um suporte, principalmente na área financeira. Eu já admirava muito, porque eu trabalhava com o papai novinho lá em Tacaratu, já com 12, 13 anos de idade. Papai saía para tirar carteira de identidade nas feiras lá de Barreiras, município de Petrolândia, em Inajá. Dia de segunda-feira eu ia com o papai, com aquelas máquinas Hamilton, né? Papai só fazia melar o dedo do povo. Era. E aí, cedinho no sertão, se tocava muito Luiz Gonzaga. Se toca muito Luiz Gonzaga. Então eu sempre fui um admirador do forró. Eu conhecia a história do sertão ouvindo pela rádio. Então, quando meu irmão faleceu, Josildo Sá estava se preparando para gravar o primeiro CD. E aí eu fui convidado para dar uma ajuda. Foi uma festa que a gente fez no Clube dos Oficiais, onde a gente contratou, inclusive... Aqui o Clube dos Oficiais aqui? Clube dos Oficiais aqui. A gente contratou Vavá Machado e Marcolino. Era uma dupla de aboiadores ali de Garanhuns, de Brejão. Inclusive, a principal música da Missa do Vaqueiro, sim, tradicional, é de Vavá Machado. É uma que diz: ô vaqueiro do meu sertão, não despreza o seu gibão. Era um grande nome. Inclusive, depois a gente adquiriu tanta intimidade que o Vavá Machado fez uma música para mim. E foi gravada por Osmar Monteiro. Como é o nome da música? É Forró na Sala de Reboco. Alcimar alterou alguns trechos da letra, tirando o meu nome, sim, e colocando o nome Sala de Reboco. Vavá reclamou a mim. Vavá reclamou, mas eu disse: não, Vavá, mas quem tem que ficar famoso é a Sala de Reboco. Não sou eu, não. E deu tudo certo, graças a Deus. Que bom, rapaz. Então foi depois dessa festa que a gente fez lá no Clube dos Oficiais, para ajudar o CD do Josildo, a gente marcou uma festa na Sala de Reboco, fez uma feijoada. E Agostinho do Acordeon, o pai dele, foi para lá para tocar. A gente foi ver o apurado da festa, como é que tinha sido e tal. Agostinho, na época, morava em São Paulo. Aí ele me disse: Rinaldo, isso aqui tá com um espaço bacana para fazer um forró. E aí eu me lembrei da minha época da Escola Técnica Federal, que tinha o Bar do Abacaxi, ali perto da Federal. É isso mesmo. Me lembrei, eu disse: eu vou fazer um negócio parecido.
Agostinho foi para São Paulo e eu liguei para ele e disse, vou te mandar as passagens para você vir inaugurar. Ele pensou que era brincadeira. Quando chegou aqui, que olhou, estava tudo montado. Mas, Ginaldo, isso não era uma época em que o forró estilizado estava em ascensão? Sim, na realidade... E aí você vai na contramão dos sucessos e aí faz uma sala de reboco, é assim? Exatamente. Eu fui na contramão e muitos me chamaram de doido. Disseram, esse forró aí não existe mais, eu vou mostrar. E eu disse, eu vou mostrar que esse é o forró do Luiz Gonzaga. O nome Sala de Reboco foi uma inspiração minha da música de Zé Marculino, que o nome é Numa Sala de Reboco. Zé Marculino, parceria com Luiz Gonzaga. Inclusive, quando a gente foi inaugurar a casa, eu fui na casa de Fátima Marculino, em Caruaru, junto com Caroba Nunes, o artista plástico que me ajudou por lá, para comunicar à família que a gente estava fazendo essa homenagem a Zé Marculino. Recebi o único LP de Zé Marculino, autografado pela família, agradecendo. Tem todo o lado cultural da casa e esse trabalho está até hoje, são 25 anos. E tudo para dar errado, né? Porque sala de reboco, no Cordeiro, aquilo ali parece que é o bairro do Cordeiro, né? É, o bairro do Cordeiro, no início o povo tinha um certo medo de área chegar. Residencial. Imagina o barulho, como é que não era ali. Carro para estacionar, no estacionamento não existia. Era na rua. Quer dizer, tudo para dar errado. Exatamente, a gente reverteu tudo. No início, tivemos algumas dores de cabeça, porque, como você bem citou, a parte de som é complicada, mas aí a gente foi evoluindo. Eu fui fazendo um bom trabalho com a vizinhança, inclusive ajudando a Capela Santa Terezinha, que é de lá. O bingo da Capela Santa Terezinha, eu sempre doava para fazer na sala de reboco. O bingo que antigamente dava 100, 200 pessoas, passou a dar 600, 800 na sala de reboco. Foi toda uma parceria. E aí contratei um rapaz, ele fez um tratamento de acústica. Hoje você chega na frente da sala de reboco, você não sabe o que está tocando lá dentro. É verdade. Dizem as mais e boas línguas que as pessoas já estão até sentando nas calçadas ali, porque era meio delicada a situação ali, né? De assalto, não sei o quê. Hoje está um verdadeiro paraíso, né? É verdade. A gente investiu em segurança, até com pessoas da própria área, gerou muito emprego. Sim. A gente ali chegou a ter quase 60 funcionários lá dentro da área toda. Isso direto. Imagina indireto, né? O cara que vai lá e vende o refrigerante lá de fora, a cervejinha, né? E tal. Deve ter. Sim, né? lá na frente tinha uma Kombi que era famosa, era de Tchê. Chamavam com ele Tchê. O Tchê, muita gente não sabe, é tio de Cezinha, do acordeon. Ele tinha uma Kombi, vendia. Outro dia ele apareceu por lá, a gente tirou umas fotos. Ele acabou, quando teve esse problema de pandemia, ele foi para outro local, acabou, roubaram a Kombi dele. Mas não foi lá, não. Foi no outro local. Aí, tá vendo? Rapaz. Aí você fez um trabalho de socialização ali, sociabilizou, né, aquela área, a comunidade, e as pessoas estão tranquilas. A gente passa a ver, inclusive fora do expediente, 5, 6 horas da tarde, já tem umas pessoas sentadas na calçada, batendo papo, né, como se fosse o interior. Exatamente. Essa é a imagem que é justamente que a gente quer trazer. A casa é uma casa extremamente simples. Você, por exemplo, algumas pessoas dizem, Rinaldo, você tem que climatizar. Ora, você climatizar um espaço daquele, o coverzinho artístico, que hoje gira em torno de 20, 30 reais, vai pular para 60. E na crise que a gente está no país, chega um momento que as pessoas não aguentam. Então, eu prefiro trabalhar como uma sala de reboco. Às vezes acontece de ter uma goteira. E aí o cliente chega, Rinaldo, uma goteira. Eu disse, você já viu uma casa de reboco sem goteira? Essa é autêntica. Verdade. Até parece que foi criada para isso, né? Exatamente. Rapaz, que interessante. E muitos passaram pelas suas mãos ali. Eu brinco sempre e digo que por ali só não passou Luiz Gonzaga, porque morreu em 89 e a gente criou a casa em 99. Mas vindo na sequência aí, Dominguinhos, Marinês, Amelinha, Elba Ramalho, muita gente bacana, Geraldo Azevedo. Poxa. E aí vem assim, a ajuda dos próprios parceiros artistas. Por exemplo, o Geraldo Azevedo veio através de Beto Ortiz, que é sanfoneiro lá de Camaragibe. Sim. Inclusive tocou com ele agora no Rock in Rio. Né? Beto, na época, estava tocando com ele. Rinaldo, vou trazer Geraldo. Eu fui buscar, me lembro que eu fui buscar Geraldo aqui no aeroporto e ele, com aquela voz dele assim, ele disse, Rinaldo, eu vou tocar umas músicas meio lentas. Todo mundo quer te ouvir, Geraldo. Cante o que você cantar. Exatamente. Rapaz, que maravilha. Além de outros artistas mesmo, de nome, como Alcimar Monteiro, né, que você também fez. Sim. Alcimar fez muito trabalho com a gente daqui, fora os nomes que surgiram, né? Aqui em Pernambuco,
artistas, por exemplo, do Azulão, de Caruaru, que era uma tradição. A Cisão de Serra Talhada, salvo engano, está com 8.2 ou 8.3. A Cisão tem 826 músicas autorais. Eu tenho uma amizade muito grande com alguns artistas, eu recebo direto em casa. A Cisão é um deles. Quando ele vem aqui, ele se hospeda lá na minha granja. A Melinha se hospedava lá. A Marinês foi madrinha do meu casamento. Né? E tem todo um relacionamento meu diretamente, a pessoa de Rinaldo Ferraz com os artistas do forró. Que legal, rapaz. Quer dizer, não existe só aquela relação do empresário contratando o artista, não. É a cultura mesmo na veia, né? Termina-se amigos. Frank, eu vou te contar aqui. Nesses 25 anos, se eu já assinei muitos contratos, foram 5 na minha vida. 5 contratos, o resto é no fio do bigode. Mesmo. E desafio alguém dizer, Rinaldo acertou e não cumpriu. E aí você liga pro artista e, é Rinaldo, e ele vai. É assim. Exato. Eu vou dar um exemplo simples. A gente tinha também um trabalho lá chamado Quartas de Cantoria. Sim, eu ia falar sobre isso. Quartas de Cantoria. Quartas de Cantoria. Que eram uns artistazinhos. Com quem era que fazia? Era um voz e violão, então a gente fez com a Melinha, a gente fez com Belchior. Só para você ter uma ideia, eu contratei Belchior, a Melinha me deu o telefone do apartamento dele. Não teve empresário no meio. Eu liguei diretamente, ele atendeu com aquele vozeirão. Alô? Belchior, meu nome é Rinaldo Ferraz, expliquei o processo. Quem me deu teu telefone foi a Melinha, ele só disse a mim, claro que vamos fazer, rapaz. Mandei o dinheiro para a conta dele, ele veio para cá, a gente fez o showzaço dele, que eu sou fã de Belchior. Inclusive, dia 25 agora passado, foi aniversário de nascimento dele. No outro dia a gente foi pro Arriégua, fez uma festa bacana. O Arriégua fazia muito sucesso nessa época, né? Seu Luiz, lá do Arriégua, também era grande parceiro da gente. Então a coisa ficou dessa forma, assim, uma coisa muito próxima. Dominguinhos, a primeira vez que veio, foi o parente da gente, o primo Ivan Ferraz, que tem um programa de forró, né? Sim, na Universitária. Com o comando de Zé Mário Austragésio ali também. Isso mesmo. Muito sobre a cultura frevo, principalmente. Pronto, né? Dominguinhos veio por indicação de Ivan, do primo Ivan. E veio daí em diante, ele ligava para mim. Dominguinhos é um artista que eu tenho uma admiração muito grande pela humildade dele. Eu acho que ele não sabia nem a potência do nome dele. Eu me lembro, certa vez, ele ligou de um telefone diferente, eu não conheci, e atendi ele, Rinaldo, é Dominguinhos. Eu digo, oi, seu Domingos. Ele disse, tem uma vaguinha para mim aí. Ixi, que é isso? Tem uma vaguinha para mim. Rapaz, muito bacana. Maravilha. E ainda sobre o Quartas de Cantoria. De Cantoria. Mas aí, uma cantoria sem um tal de Xangai, não vale. Teve lá. Xangai, Elomar. Ixi, Elomar. Ednardo, do Pavão Misterioso. Aqui de Pernambuco, Reinivaldo Pinheiro, o Crente, Paulo Diniz. Paulo Diniz fez. Teve uma época que estava vindo muito para cá, e não era você que estava trazendo. Não, Paulo morava aqui. Ah, é? Morava ali em Boa Viagem, eu não sei. Tá. Na época que ele estava tocando, quem estava lá no dia era o nosso amigo Félix Porfírio. Félix Porfírio, no grande meio, Félix Porfírio. Porque Félix tocava tudo, né? Então, no meio do show... Sanfoneiro de mão cheia. Isso. No meio do show, o Paulo Diniz viu o Félix e disse, Félix, tem sempre lugar para você nessa banda. Félix foi lá e substituiu Renato Bandeira, que é um violonista grande. Aí Félix me contando no outro dia, Rinaldo, eu joguei lá uma 7ª, e eu disse, que danada isso, a nota lá, pá. Tudo é uma aproximação muito, muito grande com os artistas. Como eu falei, o Ednardo veio Cátia de França. Muita gente boa passou naquele palco. Que legal, rapaz. E continua com o mesmo vapor. Continuamos na luta. Veio aquele período da pandemia que a gente teve que fechar. Foi uma coisa muito pesada para os empresários da noite. Muita gente quebrou, muita gente. Eu não. Eu consegui fazer acordo com todos os funcionários, depois chamei de volta, e a gente hoje está num trabalho de levantar a casa. Fizemos agora recente com Petrúcio Amorim. Botamos quase... O poeta. Petrúcio Amorim. O poeta do forró. Se a gente traz o Petrúcio Amorim aqui, eu preciso dar uma entrevistada nele. Foram quase 800 pessoas lá no show do Petrúcio. Muito legal, muito legal. Mas, assim, é uma batalha. A coisa não é tão
tão fácil de se manter, não. Você não pode, Imagina. por exemplo, pegar um show desse de Petrúcio e achar que no dia seguinte vai estar no mesmo porte. Então, aí vem a ajuda do meu período de gerência de banco, né? Sim. Eu sei lidar com dinheiro. Ganhou muito, eu guardo. Eu não rasgo dinheiro. Tá, mas os artistas ainda lhe dão esse apoio, porque muitos vieram de lá, da Sala de Reboco, né? A gente não resta dúvida de que já tinham alguns com sucesso, outros nem tantos, mas a Sala de Reboco deu uma levantada nesse pessoal. Hoje, eles correspondem, eles dão esse apoio. Como é que funciona isso? Temos, sim, temos grandes parceiros, como o próprio Petrúcio, o Santana, mas, assim, tem alguns que botam uma dificuldade, porque quando entra a produção, uma coisa é o relacionamento da gente com o artista, outra é a produção vê muito o lado financeiro. Eu tenho minha produtora, que é quem liga para os artistas, mas quem acerta, assim, essas coisas, a maioria sou eu, e a gente trabalha hoje, às vezes a gente tem uma reclamação do tipo: Rinaldo, esse cachê é o mesmo de 5 anos atrás. Eu disse: mas o público é a metade. Então, na realidade, você ainda está ganhando bem. Então, a importância da Sala de Reboco hoje para artistas do porte desses grandes que a gente falou aqui, não é o lado financeiro, é o lado de você estar botando a cara, mostrando o seu trabalho e, principalmente, segurando a bandeira do forró para não deixar cair, como aconteceu em 1999, quando a gente criou a casa. A gente tem que manter o forró pé de serra, que é o forró gonzaguiano, o forró cultural, o forró de letra, que conta a história do Nordeste. E Pernambuco, Recife em especial, agradece a você em especial por manter essa bandeira, né, de Pernambuco raiz, que é o forró, quando todos você poderia ter feito um forró estilizado, poderia até ter criado mais uma banda, como muitos criaram, né? E aí você disse: não, vou fazer o que eu acredito, e deu certo. É verdade. Inclusive, eu já tenho 2 homenagens na Assembleia aqui. Na época, as 2 foram projetos do deputado Isaltino Nascimento. E tenho... Que vai ser em Caruaru. Não, essas 2 homenagens foram na Assembleia aqui. No 10º ano e no 15º ano. E tem o título de cidadão recifense, dado pela vereadora na época, Aline Mariano. Foi um orgulho muito grande. Eu disse lá no meu discurso, na época, quando eu cheguei para morar em Recife, eu morava na casa de uma tia, lá no bairro de Santo Amaro. E aí eu passava a pé para pegar ônibus, que eu estudava na Escola Técnica Federal e também no Radier para fazer vestibular. Eu passava na Câmara dos Vereadores. Eu disse lá no meu discurso, eu costumava passar a pé e hoje eu estou aqui discussando essa Câmara. Então isso foi um motivo de grande orgulho para mim. Verdade. E agora, recente, né, vem essa homenagem em Caruaru. Sim, você está para receber uma homenagem aí em Caruaru. Qual é a data? Dia 19 de novembro. Estou sendo um dos homenageados, o troféu Onildo Almeida. Foi outro que já passou em nosso palco. É o autor da música Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru. É isso? Isso, é um poeta grande. Já está com 90 e bota força e duro. Todo. Eu também tive... Lúcido total. Ainda deu canja lá na Sala de Reboco. Ele fez também aquela... Os meus cabelos já começam prateando, que seria para o encerramento da carreira de Gonzaga. Pelo contrário, foi um boom na carreira e Gonzaga continuou. Então foi motivo de grande orgulho para mim receber essa homenagem no meio de grandes nomes lá, como Ira Caldeira, como Santana, Israel Filho de Caruaru. Vai ser muito bacana, dia 19 de novembro, mais essa homenagem. Que legal, rapaz. Então, Rinaldo, o que a gente pode falar mais de cultura? Que para passar com você aqui uma tarde inteira, porque a gente já falou em off, né? Sobre cultura, sobre Pernambuco, sobre forró, sobre artista, e você tem sempre uma história para contar. E aí, mas já levou algum bolo de artista? Você está lá na Sala de Reboco, esperando a grande estrela e ele não vir um Tim Maia da vida, por exemplo, né? Como se fosse um Tim Maia. Já teve isso? Passou por essa angústia? Não. A gente só teve uma vez um problema desse por conta de um voo. Foi, inclusive, com Xangai. Xangai fez vários trabalhos de cantoria e aí foi uma chuva, caiu um temporal danado, aí o voo foi cancelado. A gente teve também um show de Dominguinhos, que aí não foi... A questão do Dominguinhos já estava aqui. Mas eu me lembro que nesse dia Recife virou uma tragédia. Ninguém saía de casa. E aí Dominguinhos, com toda a sua humildade, disse: Rinaldo, não é melhor a gente deixar para amanhã, não? Eu digo: vamos deixar. Porque no outro dia tinha um artista local, a gente trocou a data, botou mais para frente e fez. Mas assim, calote por calote mesmo, graças a Deus, em 25 anos, não.
do jeito que eu trato os artistas com respeito, eles me tratam também, e isso é muito bacana. E também essa coisa do estrelismo, parece que o nordestino não tem muitos, graças a Deus, não existe muito, né? O forrozeiro, o tocador nordestino, eles são mais respeitadores em relação tanto ao público quanto às casas, os empresários, né? A gente pouco fala nisso, né? É muito difícil, mas tem um ou outro que às vezes... tem um outro que às vezes tem brilha. Tem ataques de estrelismo. Tem, mas... Mas não pede 50 toalhas, 70 maçãs, tem isso não? Não. Tranquilo demais. Não é Rock in Rio, não. Não tem dificuldade com a gente, não. Que legal. Advogado, empresário, engenheiro eletrônico, gerente de banco. Rapaz, o que mais para o futuro você imagina? Você ainda tem muita lenha para queimar. O que é que você pretende? Quer parar por aí ou pretende investir mais? Olha, eu tenho meus investimentos aí falando de negócio. Eu sempre gostei muito de investir em imóveis e tal. Eu cheguei aqui, a gente saiu do sertão, eu fui criado em Tacaratu, eu nasci em Floresta, sertão do Pajeú, mas fui criado em Tacaratu, sertão de Itaparica, era a terra do meu pai. E vim para cá estudar. Eu cheguei aqui com 14 anos de idade em Recife. Não tinha nem uma bicicleta para andar. Então, a gente deu uma crescida. Eu sempre estou apoiando eventos no sertão. Eu gosto muito desse lado cultural. Hoje estou com 55 anos, não sou mais nenhum menino, não, mas gosto de me cuidar, gosto de dar minhas carreirinhas, né? Boa. Gosto de uma farra com um sanfoneiro bom. Ixi, E a ideia é continuar, minha ideia é continuar galgando cada vez mais esse trabalho de divulgação do autêntico forró. Mas, de repente, quem sabe, surge outra coisa e a gente encara também. Muito bem, muito bom. Rapaz, eu passaria aqui a tarde inteira conversando com Rinaldo Ferraz. E aí, Rinaldo Ferraz? Rinaldo da Sala de Reboco. Aí todo mundo sabe, né, Rinaldo? Esse aí ficou mais conhecido. Ficou mais conhecido. É bacana. Deu para ver até quando eu cheguei aqui, né? É verdade. Você me apresentava ao pessoal e dizia, Rinaldo, aí da Sala de Reboco, o povo dizia, aí a gente conhece. Até a recepção, como vai, senhor Rinaldo? Da Sala de Reboco. Sala de Reboco. Muda, né? Até a fisionomia muda. Isso é um motivo de orgulho grande para mim. Que bom, né, rapaz? Você saber que o seu legado, porque isso é um legado, é a sua história, né? Daqui a 30, 40 anos vai saber que isso existiu. Como existiu, por exemplo, Cavalo Dourado. Quem não lembra do Cavalo Dourado, né? Inclusive, o gerente era Heraldo, que era lá de Floresta. Era Heraldo do Cavalo Dourado. Né? Então, são legados, são coisas que entram para a história de Pernambuco, de Recife. E a Sala de Reboco, sem sombra de dúvida, já entrou para o calendário, né? De Recife, de Pernambuco. Não se fala de forró sem falar hoje da Sala de Reboco. Como se falava antes do Cavalo Dourado. Tinha outras casas famosas na época, né? Dos anos 90. Veio o Forró Chique. Forró Chique, né? Nossa Senhora, quem não falava? Sabe uma coisa que me dá muito orgulho? Assim, a projeção que a gente ganhou, inclusive eu vou aqui abrir o verbo, inclusive mundial. A gente já foi matéria no The New York Times. Com Sala de Reboco? Sim. E certa vez eu fui conhecer Paris, na época eu era casado, e a gente estava lá em Paris e na segunda-feira tinha um forrozinho lá. Aí uma pessoa que recepcionou a gente lá levou a gente para esse forró. Era de um argentino, mas o cara que controlava o som era daqui, do Nordeste. Quando eu me apresentei, dizendo de onde eu era e de que eu era o dono, de repente chegou o garçom na mesa e trouxe um vinho do Alentejo. Aí eu disse, eu não pedi não. O garçom disse, não, você não é o dono da Sala de Reboco? Então, para quem saiu de Tacaratu, tá ganhando vinho em Paris. Nossa Senhora. Eu já estou devendo e muito a forró. Fechou com chave de ouro. É o retorno, né? É que você faz um bom trabalho. O momento hoje da gente é de realmente de levantar novamente o forró. É um período difícil. Eu preciso que os artistas cheguem juntos, porque é a hora da gente se abraçar, dar as mãos todos para manter o forró. Não dá para a gente pensar só no lado financeiro, tem que pensar do lado cultural e principalmente no lado da imagem. Eu vou dar um exemplo, sem citar nomes. Logo que eu criei a casa, tinha um grande artista aqui do forró. E quando ele vinha, ele tinha um cachê altíssimo. De repente, esse camarada começou a trabalhar com estúdio de gravação. Trancou-se no estúdio. Hoje, se eu chamar, ninguém sabe mais quem é. A mídia é muito rápida e aí ele perdeu a imagem e talvez ele não tenha pensado desse lado. Mas é um grande artista, mas infelizmente, assim, tem que pensar nesse lado da importância da casa também.
Na realidade, essa bandeira também é muito levantada em relação ao frevo, né, em Pernambuco. Agora, o que eu percebo, Rinaldo, é de que as pessoas têm falado muito nisso, porque o frevo, a gente precisa falar sobre o frevo o ano inteiro e tal. Eu acho legal. Eu escuto frevo o ano inteiro. E, claro, forró o ano inteiro. Tá? Eu gosto de outras músicas, gosto de bossa nova, mas eu não deixo de curtir o meu velho frevo e o forró. Mas o artista que fala muito nisso, a gente não vê esse cara levantar a bandeira no sentido de, não, vamos fazer um show ali, ajudar uma casa que fez sucesso e hoje está ali bamba das pernas. Vamos lá, juntar eu e mais 2 ou 3 para tocar forró. Ele fala, levanta a bandeira, mas quando ele pensa em ir, ele pensa logo no cachê e tal. E como é que funciona esse negócio? É verdade. Veja bem, o trabalho da Sala de Reboco, para você ter uma ideia. Antigamente o forró era feito frevo. O frevo se toca no carnaval, o forró se tocava no São João. Sim. Maio, junho. Eu abri a casa em julho. Eu já comecei desafiando por aí. Teoricamente seria um mês de baixa. É verdade. E foi o que me disseram. Foi exatamente o contrário. Foi o período do boom, foi o período do povo chegar. Hoje o forró toca o ano inteiro. Eu sou nordestino, sou sertanejo, eu sou mais ligado ao forró. Eu preciso que alguém, é interessante que alguém da capital levante também essa bandeira do frevo e que os artistas encarem isso e que seja mais bem divulgado aqui para a questão de hotéis, etc. Eu acho que Pernambuco ainda é deficiente nessa questão da divulgação. Mas hoje a gente consegue manter o forró. Só para você ter uma ideia, a gente só para a casa 15 dias no final de dezembro, Natal e Ano Novo, que muita gente realmente vai para as praias, dificulta um pouco, e justamente no período de carnaval, que aí a gente dá uma parada, até porque muitos forrozeiros, como o próprio Josildo Sá, faz bem o carnaval, o Beto Ortiz, sem contar muitos até migram um pouco para o frevo, né? Sim. Muitos forrozeiros migraram e se dão bem. Do mesmo jeito a gente recebe Almir Rush, Maestro Spock, Marrom Brasileiro. Marrom Brasileiro, exatamente. Né? A gente, eu me lembro que um fato interessante, eu passei também um ano, quase 2 anos com a Sala de Reboco no Alto do Moura, em Caruaru. Veja que batalha. Eu fazia aqui, no dia daqui, eu virava a noite aqui, corria para Caruaru, fazia lá, eu tenho casa em Gravatá, voltava, às vezes não aguentava, dormia em Gravatá, no outro dia estava aqui, uma luta. Mas eu me lembro um fato engraçado que, certa vez, num show lá, cantaram a música de Marrom Brasileiro, que dizia: a galera vai doar. Aí o cara me disse do meu lado: Rinaldo, essa música é proibida tocar aqui. Eu disse: por quê? Disse: porque dá briga, que o pessoal começa a dançar balançando os braços. Eu disse: aqui não dá não. E nunca deu problema nenhum. Rinaldo, é aquela pergunta que não quer calar, né? Então, como é calça justa, vai uma provocação. Eu sei que você está bem, está com boi na sombra, está ganhando muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, graças a Deus. Mas vamos fazer o seguinte: existe um projeto para o Sala de Reboco em outro local? Porque o pessoal também fala, eu tenho casa em Gravatá. E as pessoas lá, rapaz, era bom que tivesse um forró. Lá em Recife tem uma tal de Sala de Reboco e tal. Realmente, as pessoas pedem muito isso. Você tem alguma história, algum projeto para isso? Olha, inclusive eu tenho também casa em Gravatá e eu sempre fazia meu aniversário lá. Sim. No quintal lá de casa já passaram grandes artistas, como Dominguinhos e Marinês. Eu cheguei a ter Dominguinhos e Marinês no aniversário meu. Quintal de casa. Quintal de casa. Poxa. Só que depois começou a virar evento público. Metade que eu passava na rua em Gravatá, o povo dizia: dia 28 eu tô lá, Rinaldo. Quanto é o ingresso? Aí complicou. Mas a questão da Sala de Reboco, inclusive, a gente já fez um projeto chamado Sala de Reboco Itinerante. Aí fizemos em Campina Grande. Eu estou esquecido o nome do produtor que fez na época comigo. Foi bem bacana, período de São João. Sim. E em Caruaru a gente chegou a passar quase 2 anos. Eu recebi o convite de uma moça chamada Cláudia Lourentes Blanc. Era uma mineira que tinha negócio, mexia com a parte de confecções ali, Sim. Caruaru, naquela região lá. E ela teve na Sala de Reboco, gostou bastante. Ela tinha uma casa no Alto do Moura e me chamou: Rinaldo, vamos fazer? Então passamos quase 2 anos em Caruaru, uma vez por semana, toda sexta-feira tinha forró em Caruaru. Foi muito bacana, levamos muitos artistas, Flávio Leandro, Trio Nordestino, Amazã, muita gente boa. Exato. Inclusive, quando o Fulô de Mandacaru, que é de Caruaru, quando ele estourou, eles chegaram a fazer 2 shows com a gente lá. Foi um
um período bacana. Mas, assim, dá muito trabalho para você ter uma casa fora. Lá em Caruaru eu tinha uma sócia super honesta, super parceira, tá? Mas quando a gente vai saindo para locais, às vezes as pessoas vêm com um interesse só financeiro e eu preciso que tenha um interesse cultural e nordestino para trabalhar comigo. Mas e aí? Existe um novo projeto? Você pretende levar a Sala de Reboco para algum local, alguma outra cidade? Porque se chegar, eu acho que estoura, viu? Olha, o trabalho da Sala de Reboco itinerante, a gente chegou a fazer alguns aqui, deixa eu me lembrar das parcerias. A gente fez um com o pessoal de Parnamirim, fez um com o pessoal de Triunfo e a gente fazia o forró aqui, era Sala de Reboco, Noite de Triunfo. Sim. Aí depois juntava uma parte do cachê e ia lá e doava a alguma instituição. E aí eu levava o forrozeiro comigo e a gente fazia esse trabalho. A gente fez para a própria Tacaratu, a cidade que eu cresci. A gente fez também a Casa da Cultura de Tacaratu, inclusive em nome de meu irmão. Casa da Cultura, Hilton Ferraz. Me lembro que a gente fez um evento lá na frente, tudo. Eu mandei fazer um busto de meu irmão para casa. Esse é o trabalho que a gente faz em parceria. E quando for surgindo parceiros sérios, a gente está aqui disposto a trabalhar. Então não está descartada a hipótese nenhuma de não ter mais itinerante, a Sala de Reboco itinerante. Há a possibilidade de ter. Sim. É só bater vir aquela estrela que diga aqui é o caminho e a gente vai lá e se abraça. Então você que é empresário, que gosta da cultura pernambucana, cultura do Nordeste, está aí procurar falar com o nosso querido amigo aqui, Rinaldo Ferraz. Rinaldo da Sala de Reboco é mais conhecido do que o advogado, o engenheiro eletrônico, o gerente de banco. Então, toda essa história que você ouviu aqui. E aí, se interessou, conversa, procura o telefone, o contato dele que a gente passa para você e fazer o Sala de Reboco itinerante. Não é isso, Rinaldo? Vamos divulgar a cultura nordestina, vamos segurar a bandeira do forró, vamos lançar mais nomes aí, porque a gente tá tudo aqui de passagem, tem muita gente boa, não tem, rapaz? Tem muita gente boa, muito sanfoneiro bacana, assim, muitas bandas novas e o pessoal fica satisfeito quando passa lá, chegam a chamar de o Maracanã do forró. Isso é muito bacana. Tem gente que vai para lá que fica... outro dia a gente fez um show com um artista, e para não citar nomes, e ele começou muito tímido. Do meio do show para diante, ele soltou, mas a gente nota mesmo que é o fato de você pisar na Sala de Reboco onde passaram os maiores nomes do forró. Sem dúvida, sem dúvida. Ok, estamos encerrando mais uma vez o nosso estúdio aqui, Cana Caiana, com a apresentação do podcast Calça Justa, com essa grande estrela, Rinaldo Ferraz. Rinaldo, da Sala de Reboco. Foi muito bom ter conversado com o Rinaldo, aprendi muito sobre cultura pernambucana. Você que não assistiu do início, assiste um pedacinho, nos cortes você vai ver. O cara sabe das coisas e acabou com aquele folclore de que o nordestino, de que o empresário de forró não tem muita cultura. O cara é culto, ele sabe das coisas. Parabéns, Rinaldo. Eu realmente imaginava você, uma pessoa inteligente, para estar onde está, tem que ser. Mas não tinha a certeza, como tenho agora, da sua cultura. Cultura mesmo, cultural, não só da cultura pernambucana de forró, mas o intelectual que é o empresário Rinaldo Ferraz. Em primeiro lugar, quero aqui agradecer mais uma vez o convite para participar desse seu programa, Calça Justa. Boa. E estar aqui divulgando a cultura pernambucana, o nome da casa Sala de Reboco, que, como eu já disse, é uma homenagem ao poeta Zé Marcolino. Sim. E dizer que o trabalho continua. Eu espero que outras pessoas se inspirem, porque os períodos melhores que a gente teve lá foram quando existiam várias casas de forró. Tinha Arlindo dos Oito Baixos, tinha o Mestre Salustiano, tinha a Casa de Zenabo, que inclusive o proprietário até faleceu num acidente no Recife Antigo. Era o melhor período que tinha. Hoje, quando a gente fala, às vezes, de forró, a gente fica procurando para onde ir. Às vezes, eu gostava quando tinham 10 casas e o povo dizia, qual é a melhor casa? Aí dizia, a Sala de Reboco. Hoje a gente fica meio tímido, que praticamente a gente está só. Então vamos lá, vamos levantar a bandeira da cultura nordestina, do forró, e o que precisarem, empresários para abrir outras casas, precisarem de algum conselho, pode me procurar. Estou aqui para ajudar. Muito bem. Encerramos aqui mais uma vez o podcast Calça Justa com Rinaldo Ferraz. Rinaldo, da Sala de Reboco, uma das melhores casas de forró de Pernambuco. Muito obrigado a você. Entra aqui no nosso Instagram, dá um like, nos ajuda a divulgar esse trabalho de Pernambuco com grandes artistas de Pernambuco. Obrigado a você e nos encontraremos nas próximas
entrevistas. Obrigado, Rinaldo. Maravilha. Estão todos convidados. Sexta, sábado, domingo tem forró o ano todo. Boa. Tchau.